seja bem-vindo a mais uma edição do Conexão Desbravador e hoje a conversa é sobre a Universidade Federal da Fronteira Sul. Essa universidade, que foi fundada há 14 anos, já formou mais de 6.500 alunos. Deste total, mais de 2.200 são alunos aqui do campus de Chapecó. E para falar dessa importante instituição sediada aqui em Chapecó, que tem campus também em outros municípios do sul do Brasil, recebo aqui no Conexão o reitor Marcelo Rectenval. Um minuto e nós já voltamos. Ok, de volta então hoje para falar sobre a Universidade Federal da Fronteira Sul. Professor Marcelo Rectenval, reitor da universidade, seja bem-vindo a este espaço. Quais são os números e como é o dia a dia da Universidade Federal da Fronteira Sul? Olá, tudo bem? A todos aqueles que nos acompanham, uma satisfação estar nesse espaço, falar da Universidade Federal da Fronteira Sul, nossa casa, nossa universidade pública que atua aqui na região oeste de Santa Catarina, aliás, em toda a mesorregião, que pega o sudoeste do Paraná e também o noroeste do Rio Grande do Sul, além do oeste catarinense. A universidade está consolidada. Depois de 14 anos de atuação, nós temos já uma trajetória sólida na universidade que nos dá uma segurança de continuidade de muitos bons trabalhos realizados. Ficamos felizes por ter contribuído durante algum tempo na gestão, que está se encerrando nos próximos dias, e com uma sensação de dever cumprido. Marcelo Rectenval, então, para quem não acompanha muito de perto o dia a dia da universidade, está entregando a reitoria agora no processo de eleição interna. Foi reitor durante 4 anos, né, professor? Fechando 4 anos. 4 anos, né? Mas quando o senhor assumiu a direção da Universidade Federal, houve naquele momento lá algum clima que acredito eu que tenha sido superado, porque numa contagem matemática o senhor na época não foi assim o eleito com o maior número de votos. Porém, existem prerrogativas que cabem ao presidente da República determinar quem é o reitor, assim como vale também para esse processo, sempre foi assim na universidade. Para começar a conversa, professor, gostaria que o senhor contextualizasse esse momento também, como é que o senhor encontrou a universidade há 4 anos que o senhor assumiu o cargo da reitoria? Há 4 anos, quando eu iniciei o processo na reitoria como reitor, o fiz a partir de uma continuidade de um trabalho, né? Eu já fazia parte anteriormente da gestão, aliás, eu estou na gestão superior da universidade desde o ano de 2013. Na ocasião, eu abracei uma responsabilidade na assistência estudantil, uma pasta que se chamava à época Secretaria Especial de Assuntos Estudantis, que cuidava de toda a política de permanência de estudantes vulneráveis. E mais à frente, aquela pasta foi transformada pela universidade em uma pró-reitoria. Então, com uma experiência já na Secretaria Especial de Assuntos Estudantis, depois na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e mais à frente na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que também tive um tempo de fazer gestão, quando cheguei em 2019, já trazia comigo uma bagagem de defesa por essa universidade. Então a gente já atuava, já conhecia a estrutura, já tinha participado de atividades em todos os campi, e de fato foi um momento bastante conturbado na política brasileira. É um momento de transição de pensamento, uma nova visão tanto do governo federal, quanto também as diversas polarizações existentes dentro dos espaços públicos, como também aconteceu nas universidades. Houve alguma resistência na época, de fato os grupos que acabaram não tendo a sua escolha definida pela presidência da República acabaram fazendo um movimento para tentar destituição, até para impedir a entrada da nova equipe de gestão da universidade naquela ocasião. E a gente acabou pegando aquele clima no início. Então muitas negociações foram necessárias, enfrentamentos, diálogos. Eu acho que esse tipo de coisa em uma universidade você vai produzindo entendimentos, consensos quando possível, a partir de conversas e muitas negociações, e sem abrir mão daquilo que você acredita que são seus valores essenciais. Aquele movimento e ambiente conturbado durou por algum tempo nas estruturas físicas, mas durante praticamente todos os 4 anos
nos ambientes de colegiado, nos órgãos colegiados superiores. E isso fez com que a gestão como um todo, isso envolve o reitor, vice-reitor, todos os pró-reitores, acabassem tendo um cuidado muito acentuado em cada decisão, em cada passo, e eu acho que foi algo importante, inclusive, para evitar o cometimento de erros, né? Enfim, quando você tem alguém prestando atenção muito de perto naquilo que você faz... Te policiando? Não sei se seria esse o termo, mas acaba sendo um controle social, né? Você presta mais atenção em cada passo que você dá, porque mesmo acertando as coisas, você acaba sendo criticado. Então imagine se você cometer um deslize e acabar tomando uma decisão inadequada. Eu acredito que não foi o caso. No longo desses 4 anos de gestão, fizemos uma gestão muito propositiva, muito ativa, enfrentamos momentos dificílimos no país. Ninguém imaginava, por exemplo, a pandemia, né, quando nós começamos a gestão. E sem contar também restrições orçamentárias que as universidades públicas enfrentaram. Então o ambiente de início foi bastante complicado, com muitas resistências, mas com trabalho, com diálogo, nós fomos superando, e hoje nós já temos condições muito mais adequadas, tanto que agora já estamos em processo sucessório. Até para a gente atropelar um pouquinho o assunto aqui, depois a gente retoma. Agora o senhor é o reitor, né? Então, isso. Como é que a experiência lá da sua chegada ao cargo, a chegada à reitoria, qual é que é a experiência que o senhor guardou e pode colocar em prática agora na condição de reitor que tem o comando dessa universidade agora? Como é que está o processo de transição? Isso, eu acho que nós temos que pensar na institucionalidade. Naquele momento, alguns acabaram não pensando. O meu papel neste momento de toda a equipe de gestão é facilitar o processo sucessório. Nós estamos num período já iniciado de transição em que a orientação que eu dei para a equipe é de portas abertas e acesso irrestrito às informações de cada uma das pastas. Isso significa dizer que os novos gestores que serão indicados pelo novo reitor terão liberdade de buscar as informações necessárias para dar mais tranquilidade institucional para a Universidade Federal da Fronteira Sul. Se nós tivermos essa visão de institucionalidade, que naquele momento nem todos tiveram, vai ser muito mais tranquilo nós crescermos enquanto instituição. Só me permite fazer um esclarecimento. Essa dificuldade da transição anterior não foi uma decisão do gestor anterior, do reitor anterior, mas de um grupo que se mobilizou para tentar evitar a atuação, né, do Marcelo e Gismael, que é o nosso vice-reitor, como gestores da universidade. Legal, esclarecido então. Professor Marcelo, então esses números que o senhor me falava antes, de 6.561 alunos já formados, e é um número que não para de crescer, porque frequentemente a universidade está realizando formaturas e tal. Eu imagino que nos locais, nesses municípios onde a universidade está instituída, e principalmente aos seus redores, deve ter provocado uma certa transformação, né? E o exemplo que a gente cita aqui, não dá para fugir disso, é quando o senhor falava da pandemia. A presença que a universidade teve no momento de pandemia aqui em Chapecó, com profissionais se dedicando ao dia a dia, para o bem-estar da população que tanto precisou naquele momento. Como é que a universidade está provocando a transformação social, até mesmo econômica, das regiões onde ela está inserida? Veja, quando nós olhamos para números absolutos, claro que há grande valor nisso. Você citou um número de 6.561 pessoas que foram diplomadas na graduação, esses são números da graduação, pela Universidade Federal da Fronteira Sul. São 6.561 pessoas que tiveram suas vidas transformadas a partir da atuação da universidade. Pessoas que, em sua maioria, pelo perfil da nossa universidade, ingressaram a partir de um ambiente de restrições. O público prioritário da nossa universidade é um público de grande vulnerabilidade socioeconômica. Então, pessoas que, muitas delas, não teriam outros espaços ou oportunidades para fazer a sua formação. Se não fosse uma universidade paga, uma universidade gratuita, pública. Exatamente. E, tendo essa oportunidade, nós temos pessoas que terão suas vidas transformadas, suas famílias em condições melhores de sobrevivência dali para frente,
E, claro, aquela pessoa que tem uma boa formação acaba mudando o seu entorno a partir da sua atuação. O profissional de excelência nas mais diversas áreas faz a diferença onde ele está. Cada professor formado, cada médico formado, cada agrônomo formado, cada administrador, enfim, são tantas formações que nós temos, são pessoas que mudam o ambiente onde estão. Naturalmente que há também um impacto direto socioeconômico da presença da universidade. Você falava do exemplo da pandemia, da nossa atuação da pandemia. Por exemplo, no sudoeste do Paraná, nós fomos o único laboratório que fez testagem de Covid de forma pública e gratuita, dentro da universidade, no nosso campus Realeza. Aqui em Chapecó, que nós tivemos um problema que acabou colapsando o sistema de saúde em uma determinada oportunidade por conta de grandes números, né, de pessoas com Covid. Teve que... É uma lembrança que ninguém quer relembrar. Muito triste, mas que provocou a universidade também para se envolver na linha de frente nisso. Nós sempre estivemos envolvidos, naturalmente, mas naquele momento, quando fomos procurados pelo prefeito municipal, solicitando apoio, nós colocamos integralmente a nossa equipe de professores da enfermagem, da medicina também, na atuação para combate a toda aquela pandemia. Algo que salvou muitas vidas, com certeza, a partir de profissionais que assumiram riscos, inclusive, porque naquele momento não havia ainda uma segurança, né? A vacina chegou bem mais tarde. A vacina chegou depois, e não só isso, o próprio vírus, eu tenho a impressão que num primeiro momento tinha uma força maior, depois com as suas variações e com a imunidade que a sociedade como um todo foi desenvolvendo. E colocando também em risco os próprios familiares, porque o cidadão ia trabalhar lá, fazer um trabalho de linha de frente no combate ao vírus, e ele tinha que voltar para casa. Exato. Então também foi um momento teve um risco que se ampliava nas relações que as pessoas tinham. Mas foi um exemplo, claro, que outros setores da sociedade também fizeram suas batalhas nessa mesma área, mas a universidade também teve esse envolvimento. Então, são exemplos de ação que vai modificando o entorno em que a universidade se encontra. O próprio desenvolvimento aqui do bairro, aqui mais do EFAP, teve significativa melhoria com a atuação da universidade. Certo. Este jornal, este órgão, o Folha Desbravador, por exemplo, também está atuando aqui na região e tem percebido isso, né? Sim, eu lembro bem quando se fala da Universidade Federal da Fronteira Sul, quando foram determinados assim, o local de implantação, eu lembro que eu fiz matéria lá na época que tinha um gerador no pátio onde tem a universidade hoje, um gerador para movimentar uma betorneira e algumas máquinas trabalhando na planagem. Sim. Na planagem. Então, a gente tem um pouco dessa história da fronteira. Todo mundo é um pouco nostálgico, né? A gente fala assim, poxa, eu lembro quando a gente foi lá e aqui era só mato. Essa expressão. É verdade. Mas está muito bonita a universidade hoje. Sim, Se o pessoal for lá, perceber a estrutura, claro, sempre há uma necessidade de novos investimentos. Agora, depois já de 12 anos aqui, né? As primeiras obras Sim. aqui no campus, 12 anos. A universidade tem 14. Funcionou um Bom Pastor. Isso. Né? Bom Pastor. Nós já temos prédios que precisam de manutenção, então essas coisas todas. Mas se você conhece as universidades públicas federais do país, quem conhece a Universidade Federal da Fronteira Sul vai perceber grande diferença no cuidado com as coisas, o zelo com a coisa pública. A nossa universidade é muito bem cuidada, é um ambiente muito acolhedor. Que bom. Professor, o senhor falava então dos desafios que a sua gestão encontrou logo no início, então a pandemia foi um deles, mas a gente sabe que também uma das situações que tem preocupado o gestor público é a questão de orçamento. As universidades federais, o ensino superior, teve um significativo corte de gastos durante a sua gestão via Ministério da Educação. Como é que o senhor administrou e qual foi o corte? Teve esse corte, até porque a gente vê muita especulação em torno disso. Então, o senhor como reitor, quais são os números que o senhor tinha e teve durante o mandato? Explica para a gente. Olha só, como funciona o financiamento das instituições públicas federais? O financiamento é decorrente de orçamento público.
Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, depois vem a Lei Orçamentária Anual, que acaba, ao ser aprovada, estabelecendo qual que é o recurso que cada instituição tem para fazer a sua gestão ao longo de todo um ano. Todo o custeio e o investimento depende da Lei Orçamentária Anual. E, de fato, nós tivemos a menor série histórica de todo o tempo de atuação da universidade nesses últimos 4 anos. E não dependia do gestor que estava à frente da universidade, isso dependia do orçamento aprovado no parlamento brasileiro, né? E isso foi um complicador para a atuação das universidades, porque tivemos que trabalhar com otimização de estrutura, reduzir custos onde era possível, fazer uma gestão muito séria e comprometida, porque é o ditado popular: dinheiro não dá em árvore, você tem que trabalhar uma gestão muito séria. Então nós, mesmo com a menor série histórica, fizemos uma gestão muito centrada, muito correta. Nós não fizemos investimentos em projetos que não tivesse algum valor explícito que fosse depois percebido pela comunidade. Fizemos uma gestão de redução de custos. Por exemplo, na nossa gestão nós implantamos 3 usinas fotovoltaicas na universidade, uma em cada estado, uma aqui em Chapecó, uma em Erechim e a outra em Laranjeiras, em Realeza, no Paraná. Então cada um dos nossos estados aí estados de atuação tem uma usina fotovoltaica funcionando. Isso dá uma redução de custos, porque cada recurso que você deixa de pagar na energia elétrica, você pode investir na finalidade da universidade, então ensino, pesquisa e extensão. A redução de custos com aluguéis, a saída do Bom Pastor, a vinda agora para o campus definitivo, são ações que permitiram que a universidade trabalhasse de forma equilibrada. E veja, nós não tivemos recursos adicionais e o orçamento foi o menor orçamento da série histórica da universidade. Números disso? O nosso orçamento caiu para 47 milhões do discricionário. Tá, e antes disso era? Por exemplo, só de capital, que é o recurso para investimentos, em 2015, 2016, passava de 100 milhões. E o orçamento de capital desse último ano era de 2 milhões. De 100 para 2. De capital? Sim. O custeio não teve alteração tão drástica assim, mas mesmo assim decrescente. Então veja, como que você vai manter obras ativas se você não tem mais o recurso para depois pagar as empresas que venceram as licitações? Foi um desafio. Qual que foi o caminho que nós entendemos que seria o caminho adequado? Buscar suplementações, complementos. Nós fizemos gestão em busca de muitos termos de execução descentralizada, recursos que você vai captar nos ministérios. Acabamos fazendo isso no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, fizemos no próprio MEC, no Ministério de Ciência e Tecnologia. Muitos projetos de pesquisa vêm com recursos deste ministério, né? E parlamentares. Nós buscamos muitas emendas de parlamentares dos mais diversos campos políticos, o que fez com que muitas das nossas obras pudessem avançar e não tenham sido paralisadas. Aliás, a universidade está em excelente equilíbrio econômico-financeiro. Essa é a situação que o novo gestor encontra, então, a universidade. Do ponto de vista orçamentário, sim, nós não temos dívidas, tudo aquilo que nós estamos em execução já tem recurso provisionado para pagamento, e aquilo que o novo gestor agora pretende ampliar e pretende fazer, naturalmente vai ter que buscar novos recursos, né? Mas em relação àquilo que estamos fazendo em obras, em todos os campos, não apenas em Chapecó, está integralmente empenhado. E a liquidação vai acontecendo na medida em que as empresas vão entregando as etapas, né, das obras. Aliás, o novo reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul será também entrevistado dentro de alguns dias, algumas semanas, para falar sobre essa nova missão aqui, para falar exatamente da instituição da universidade. Professora, uma situação que a gente sabe que a universidade pública tem muito presente é a evasão de alunos.
E o senhor me falava antes, e até em outras situações, outras entrevistas, que essa também é uma realidade da fronteira sul. Como é que são os números hoje da universidade? O que a sua reitoria, a sua equipe fez durante esses 4 anos para que o aluno que entra na universidade consiga chegar à sua formatura? Ok, além da evasão, nós temos o problema também do acesso, né? A gente fala assim, a gente tem trabalhado com acesso e permanência, porque a evasão é um problema uma consequência tradicional das instituições públicas, porque muitos chegam e não se identificam e acabam saindo, buscando outras oportunidades. É um número alto já desde antes da pandemia. Com a pandemia, a evasão acabou explodindo, né? Foi um percentual enorme de evasão. E qual que é o mecanismo para... o número médio hoje de evasão? Hoje nós temos nos nossos números mais de 14 mil, se não me engano, alunos evadidos. Mais evadidos do que formados. Nós falávamos antes de 6.560 formados, por volta de 14 mil evadidos. Então quer dizer que nesses 14 anos, pelo menos 20 mil alunos passaram pela universidade. Uma soma... Estou falando da graduação, só da graduação. Então, sim, é um número, mas não é um número que destoe de outras universidades públicas. Nós também temos esse problema da evasão em toda a rede federal, né? Qual que é a forma de atuar para evitar evasão? Evasão é multifatorial. Tem elementos que dependem da universidade e outros que dizem respeito à questão conjuntural econômica, né? Muitas pessoas simplesmente evadem porque acabam tomando uma decisão particular. Não se identificou com isso, não tem uma relação direta com a falta de condição que a universidade proporcione, digamos assim, para a permanência estudantil. Nós temos uma política de permanência que é muito sólida, que é baseada em auxílios socioeconômicos para os alunos vulneráveis. Nós temos setores de assistência estudantil em todos os campi que atuam com apoio aos estudantes, e todas as equipes que nós temos nas nossas instituições acabam abraçando e dando suporte para os estudantes. Nós temos uma política de restaurantes universitários que facilita a permanência. Então, o aluno vulnerável que chega na universidade acaba recebendo um auxílio socioeconômico, e parte desse auxílio é de auxílio alimentação. Então ele recebe em pecúnio um valor para subsidiar a sua alimentação ao longo do período. E mesmo assim ainda tem o restaurante universitário, que é um valor subsidiado. O valor da refeição na Universidade Federal da Fronteira Sul é R$2, o custo para o estudante é R$2,50. E esse valor, o aluno mais vulnerável ainda tem a sua bolsa, o seu auxílio socioeconômico para pagar. Então a evasão tem sido combatida com política de permanência, que nem sempre é efetiva, porque, veja, nós temos uma situação que é muito comum na educação superior pública, que é o da mobilidade. O sistema principal de acesso na universidade é o SISU. É o Sistema de Seleção Unificada. Então o aluno faz o Enem e se inscreve em qualquer universidade pública da rede federal em que ele tenha interesse em estar. E depois, a partir do seu desempenho no Enem, ele vai gerenciando e alterando. Eu não tenho nota suficiente para ir naquela universidade que eu quero, então vou para aquela outra. E muitos acabam fazendo a segunda ou terceira opção porque não tem a nota suficiente para estar naquilo que seria a sua primeira opção. E esse fator é um fator que ajuda a gerar uma evasão futura, porque ele, em algum outro momento, conseguindo migrar para o curso que ele quer ou a universidade que ele quer, ele continua na rede, mas ele vai pontuar como evadido. Então é um elemento. Então você veja, o aluno do SISU participa e tem nota para ir para uma universidade lá no interior de Santa Catarina, ou no interior do Rio Grande do Sul,
ou do Paraná, que é o caso de uma universidade interiorizada, a Universidade Federal da Fronteira Sul. Mas ele queria estar numa universidade do litoral, queria estar em outro lugar. A hora que deu nota, está indo para lá. Vai para lá. Então são fatores. E esse número acaba entrando. Existe uma tendência de evasão maior nas universidades interiorizadas. Isso é fato, Que é o já federal. no nosso caso. Então muitos acabam indo para outros lugares. E veja que quando um estudante vem do seu lugar, da sua terra, da sua cidade natal, ele abre mão de algumas facilidades que tem na sua origem. Um estudante que, mesmo sendo vulnerável, vem... Vou dar um exemplo aleatório. Vem, por exemplo, lá do nordeste do país, vem aqui para o sul do nosso país. Os amigos que aquela pessoa tinha ficaram lá. A família fica lá. Dá suporte à distância, mas fica. Tinha um lugar onde morar? Lá. Aqui a pessoa chega às vezes sem nada, dependendo de um suporte absoluto da universidade para todas as coisas. E tem fatores culturais. Alguém se sente um peixe fora d'água. Tem questões climáticas. Alguém que nunca enfrentou o inverno na vida. Imagine uma situação. Vem aqui, nós não tivemos um inverno rigoroso esse ano. Mas imagine, chega e enfrenta um frio que nunca enfrentou. A pessoa entra em parafuso. Muitos, olha, eu não fico aqui nem um dia mais. E voltam. Evasão. Então existem, e aí não tem o que fazer, você não vai mudar o clima, sim. Você pode criar campanhas de agasalho, facilitar a aquisição e tal, mas não resolve a situação. Os vínculos afetivos que as pessoas precisam acabam sendo deixados alguns para trás, e a distância não é a mesma coisa, e outros vínculos precisam ser criados, isso demora. Se no período de adaptação a pessoa decide retornar para a sua origem, já é uma evasão. Tá, hoje desse público que a universidade tem aqui, o senhor me falava antes de 1.600 pessoas por dia circulam na Universidade Federal da Fronteira Sul aqui de Chapecó. Não, aqueles números lá são dos servidores técnicos administrativos e professores vinculados ao quadro da universidade. Tanto número, né? Quantos alunos a universidade tem hoje aqui em Chapecó? E existe um levantamento que a universidade possa dizer X% é aqui da região oeste ou tantos são de fora? O senhor falava, porque como se trata de uma universidade que tem um processo de seleção federalizado, não sei se seria essa palavra, mas tem a possibilidade de alunos de outros lugares aqui, que aí vem a questão que a gente estava falando. Mas hoje esse perfil de alunos que a universidade tem aqui em Chapecó, são muita gente de fora? Hoje nós temos aproximadamente, na graduação, aproximadamente 6.800 estudantes. Em todos os campi? Todos os campi. Já tivemos mais de 10.000 estudantes. Em Chapecó, por volta de 2.700 estudantes da graduação. Esse perfil é predominantemente de estudantes da região. A maioria ainda é de estudantes da região, por uma série de fatores. O SISU, que é o Sistema Unificado, não preencheu mais as vagas, e nós temos adotado processos seletivos simplificados suplementares. Isso faz com que a atratividade de estudantes acabe sendo mais regionalizada nestes processos suplementares. Por volta de 70% dos estudantes são da região, aí da mesma região. Isso de alguma forma também pode contribuir para reduzir um pouquinho a evasão? Eu creio que sim. Pela análise que a gente faz, embora não tenha um estudo completo a respeito disso, mas eu tenho uma tese de que sim. Uma identidade mais próxima. Que o suporte familiar e de vínculos emocionais que o estudante acaba tendo no local onde ele está desenvolvendo seu desafio de formação ajuda na sua permanência. Mas mesmo assim nós temos por volta de 30% dos estudantes oriundos de outras regiões do país. Agora falando especificamente do Marcelo Rettenbaum, qual foi então a sua principal marca de mandato? Tem que escolher só uma. Tem critério. Olha só, nossa gestão
desde a campanha, quando nós iniciamos da outra vez, e agora na tentativa de sucessão também fizemos essa mesma defesa, nós defendemos muito a valorização das pessoas e do trabalho. Eu acredito que a forma de se relacionar com as pessoas que fazem parte do teu dia a dia, nos seus vínculos profissionais, faz toda a diferença na qualidade de vida no trabalho. Nós criamos um modelo de gestão e de trabalho baseado na confiança. Na confiança no potencial e nas capacidades laborativas de todos os servidores. Tanto é que nós somos a primeira universidade federal a implantar o Programa de Gestão e Desempenho, que é uma forma de trabalho que avalia indicadores de entrega e de eficiência que não são amparados na presencialidade. Então nós temos inclusive trabalho remoto. Muitas pessoas trabalhando de forma remota, estou falando mais da categoria dos técnicos administrativos em educação. A nossa relação de valorização do pessoal permitiu que fôssemos pioneiros no Programa de Gestão e Desempenho, o que permite inclusive uma melhoria nos indicadores de entrega, ou seja, estamos sendo mais produtivos e diminuindo os nossos custos enquanto instituição e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que essa foi uma marca significativa. Mas nós também fizemos uma boa gestão na pós-graduação. Eu acho que isso precisa ser citado nesse momento. Quando nós iniciamos a gestão, nós não tínhamos nenhum doutorado. Ou seja, nós não éramos de fato uma universidade. Éramos de criação, éramos de lei, mas não éramos uma universidade no sentido dos critérios necessários para um recredenciamento institucional. Porque os critérios hoje existentes indicam a necessidade de pelo menos 4 mestrados e pelo menos 2 doutorados. Nós já tínhamos 13 mestrados e não tínhamos nenhum doutorado em 2019, quando iniciei a gestão. Já tinha uma APCN, que é uma proposta de doutorado na ocasião, que foi aprovado logo no início da nossa gestão. Então nós ficamos com um doutorado no início da gestão. Qual que era o desafio? Que os nossos programas de mestrado melhorassem os seus conceitos, para que com um conceito melhorado conseguissem submeter as propostas para a criação de doutorado. E grande parte dos nossos programas de mestrado estavam com o conceito 3 na época. Isso não lhes habilitava a submissão de APCNs para que fossem criados doutorados. Nós fizemos uma política de incentivo e qualificação de produção científica e melhoria de investimento para gerar mais produtividade acadêmica nos nossos programas de doutorado, com bolsas e fomento específico que avaliam mérito acadêmico, que aliás é um tabu na universidade. A meritocracia às vezes é mal vista. Mas professores mais produtivos precisavam ter financiamento para que continuassem sendo produtivos. Isso fez com que, reunidos os indicadores, nós pudéssemos melhorar os conceitos dos nossos mestrados. 7 dos nossos mestrados melhoraram seus conceitos de 3 para 4. 4 é o conceito que, segundo a CAPES, é o conceito mínimo para você submeter propostas de doutorado. E esses programas submeteram propostas para doutorado. E agora, recentemente, conseguimos 3 novos programas de doutorado. Essa é uma conquista importante, porque hoje nós podemos dizer que somos uma universidade de verdade, cumprindo com os critérios que as instituições, os órgãos de regulação estabelecem para que sejamos considerados uma universidade. E eu vejo que, além da valorização das pessoas e do trabalho, que considero uma marca importante da nossa gestão, o investimento na pós-graduação, qualificação dos nossos programas stricto sensu, também nos marca. E agora, daqui para frente, eu vejo inclusive isso como um grande desafio para a próxima gestão. Precisamos ser ou estar na década da pós-graduação na
na Universidade Federal da Fronteira Sul. E se me permite ainda uma terceira marca, eu acho que foi o zelo e o cuidado administrativo com a coisa pública. Quando você fala em investir adequadamente cada real que a universidade recebeu, você faz com que haja maior eficiência pública naquilo que você faz. O exemplo das usinas fotovoltaicas, a estabilidade, o equilíbrio financeiro. Nós somos a universidade, uma das poucas universidades que aumentou integralmente os seus programas de bolsa segundo os valores da CAPES. Coisa que outras universidades até hoje, muitas delas, estão penando para fazer. Então, quando a CAPES aumentou as bolsas de iniciação científica, as bolsas de mestrado, bolsas de doutorado, nós que também tínhamos bolsas próprias, estivemos entre as primeiras universidades a fazer isso. Por quê? Porque fizemos uma gestão séria com o recurso público. Então, são três marcas que ficam associadas à gestão nova, ao FFS, que foi a defesa que a gente fez, Marcelo Gismael, valorização das pessoas do trabalho, a excelência acadêmica, com ênfase na pós-graduação, melhorando os nossos programas de pós-graduação, e uma gestão séria e equilibrada, com zelo com o recurso público. Ok, então esse professor Marcelo Rectenval, reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul. Professor, o senhor é professor de carreira da universidade e gostaria que o senhor contasse um pouquinho de como professor, qual é a sua área de atuação, e uma pergunta curiosa, o senhor continua na universidade? Sim, continuo na universidade. Depois de você estar neste ambiente e se apaixonar pela educação, você não vê muitas opções fora que lhe agradem. Ou seja, quem está para ser professor na educação superior acaba adotando isso como sendo sua incumbência da vida. É uma questão de vocação. De vocação, eu creio que sim. E continuarei, minha área de formação é na administração, tanto a graduação, mestrado e doutorado na administração. Volto a atuar no curso de administração e em outras demandas que aparecerem na universidade. Retornarei para projetos de pesquisa e extensão, que quem está na gestão às vezes acaba não tendo condições de conciliar todas as coisas, e eu fiquei mais de 10 anos na gestão superior da Universidade Federal da Fronteira Sul, então agora voltando para o espaço acadêmico, para a sala de aula. Para a sala de aula, é um período de retomada, né? E pretendo continuar nesses espaços e do local onde estiver, continuarei defendendo a mesma visão de universidade que a gente defendeu ao longo de todo esse período que esteve à frente da gestão, seja nas linhas de frente de pró-reitorias e nesses últimos 4 anos a reitoria. Quando fizemos a defesa de campanha agora, na tentativa de sucessão, defendíamos uma visão de comunidade UFFS. Um ambiente de ensino, pesquisa e extensão que é constitucional, é aquilo que caracteriza a educação superior, mas para além disso, um ambiente de ciência, tecnologia, inovação, um ambiente de arte, cultura, um lugar em que a gente possa viver bem dentro da universidade, uma universidade integrada com a sociedade em todos os seus segmentos de forma ampla, não apenas com alguns nichos ideológicos que às vezes têm uma visão muito restritiva. A universidade ela precisa ser para todos, precisa ser para a comunidade, precisa abraçar as demandas da comunidade. Professor, e uma coisa que às vezes a gente percebe que a proporção que a universidade tem, na estrutura física principalmente, parece que às vezes ela não é muito bem aproveitada pela sua comunidade do entorno. Eu falo no caso específico da região da IFAC, que é o endereço do campus sede, me parece que às vezes a universidade ainda não tem assim, essa inserção à altura do que a comunidade muitas vezes precisaria em situações que demandam uma presença mais técnica, mais propositiva. É porque a universidade só tem 14 anos? Como é que a universidade pode criar essa aproximação maior com a comunidade? Ou é uma impressão minha? Esse é um trabalho de médio e longo prazo, né? Eu tenho a visão de que a universidade tem feito seu esforço para estar integrada com seus espaços e com as demandas sociais.
Um pouco tem a ver com a localização geográfica, né? Porque nós estamos ainda um pouquinho afastados, né? No entorno ali, ou seja, para chegar na universidade você precisa enfrentar aquela... É destino, né? Não é caminho. Então, nós fizemos até um esforço para buscar recursos e havíamos conseguido, e já tem projeto, e entendemos que deve avançar para a construção de uma ciclovia e calçadas por toda aquela rodovia que sai ali da cooperativa Aurora até a universidade, para facilitar o acesso daqueles que vão caminhando ou de bicicleta, né? Porque imagine que a universidade é bonita, é um lugar que no final de semana as famílias poderão ir, se integrar, fazer o seu piquenique lá, viver e se ambientar na universidade. Ninguém se apaixona por aquilo que não vê. Então essa visibilidade, ela não é uma visibilidade que se consegue com mídia paga, ou nem mesmo com boca a boca, mas com a presença da comunidade naquele espaço. Envolvimento. Então quando nós criamos, existem ações, por exemplo, a gente tem ações de levar estudantes do ensino médio para conhecer a estrutura e tal. O pessoal vai, gosta, mas ainda não tem uma rotina de convivência com aquele espaço. E hoje, com a infraestrutura criada dentro da universidade, o que está faltando é a ponte. Essa ciclovia com calçadas vai gerar uma nova dinâmica de ambiência comunitária dentro da universidade. Eu acredito que isso vai fazer grande diferença nessa... Eu lembro que essa questão pautou até outras matérias que a gente fez sobre isso. E como é que está essas ciclovias? Sai ou não sai? Então, nós fizemos uma parceria em que a universidade fez o projeto. Isso foi em parceria com o governo do estado, e aí depois teve a transição de governo e os diálogos foram suspensos. É um momento de retomada. Então, qual que é o movimento que precisa ser feito? Conversar com o governador e com os parlamentares, com deputados estaduais, na tentativa de retomada daquele processo, porque precisa ir para licitação, precisa fazer. Mas o projeto está pronto, a universidade que fez o projeto. E recursos? Os recursos tinham sido provisionados ainda na época do governo Moisés, mas não sei como é que ficou depois na transição. Teríamos que retomar essa pauta que é importante para nós. Certo. Professor, o senhor citou as conquistas, esses 3 importantes itens da sua gestão, mas imagino que alguma coisa deve ter ficado para trás, que a sua gestão não conseguiu concluir. Tanto é que o senhor foi candidato, né? E quando a gente vê alguém se candidatar à reeleição, é porque tem mais um projeto para ser apresentado. Qual é que é o principal projeto que fica a ser realizado e o senhor gostaria de ver que a nova reitoria realizasse? Teve uma ação que nós perseguimos, nos esforçamos por fazer e que não conseguimos fazer, que foi a construção do espaço da reitoria e do parque ambiental. Nós conseguimos, junto ao Poder Público Municipal, a doação de uma propriedade, 7.800 metros quadrados ali próximo dos Jardins Lunardi, e que é um espaço que está disponível para a universidade caso a gente opte por construir um centro administrativo, a reitoria, e um parque ambiental. Não conseguimos reunir condições e forças políticas internas para fazer. E eu entendo, já estamos em diálogo, inclusive, nesse processo de sucessão com quem provavelmente será o novo reitor, e entendemos que a universidade deva abraçar isso. Tenho a impressão que o novo reitor está muito propenso a fazer. Então, de todas os desafios ou os sonhos que a gente tinha enquanto equipe de gestão, este ficou para trás, apesar de todo o esforço que fizemos para tentar viabilizá-lo. Espero que aquele ambiente ainda seja absorvido pela universidade, que nós tenhamos a nossa reitoria lá, um parque ambiental muito utilizado pela comunidade. Isso vai integrar ainda mais a comunidade à universidade, e eu gostaria de ter naquele local
um parque de inovação tecnológica, que o oeste catarinense já demanda maior espaço e investimento nessa área. Um parque de inovação tecnológica. Nós não podemos pensar em uma universidade desassociada dessa pauta. Se nós entendermos a necessidade de fortalecimento de um ecossistema de inovação, a Universidade Federal da Fronteira Sul precisa estar envolvida e comprometida nessa pauta. São os desafios não completos na minha gestão, fizemos todo o esforço por fazer e eu acho que fica sendo como o sonho não cumprido. Mas encaminhado. Se o novo reitor quiser fazer, terá condição de fazê-lo. Ok. A posse da nova reitoria para quando? Isso é uma pauta que não depende de mim. Nós estamos fazendo a posse dos diretores. Inclusive já começamos esta semana, fizemos na segunda-feira foi a posse do diretor do campus Realeza, professor Marcos Beal. Ontem, quarta-feira, foi a posse do professor Luiz Fernando em Erechim. Na próxima semana teremos posse de 3 novos diretores. Em Laranjeiras do Sul, aqui em Chapecó, a professora Adriana, e em Cerro Largo. São as 3 posses ainda que precisam ser feitas. Do novo reitor, vai depender de nomeação do presidente da República. Sim, o trâmite, né? A minha gestão iniciou em 4 de setembro de 2019. Então, devo encerrar meu mandato no dia 3 de setembro de 2019 e toda a agenda posterior de posse depende do Ministério da Educação e do Presidente da República. Não me atrevo a falar sobre isso daí. Ok, então, esse professor Marcelo Reitenval, reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, que está encerrando o seu mandato depois de 4 anos à frente dessa importante instituição de formação superior, pós-graduação e também de transformação da região por onde está inserido. Professor, suas considerações finais e muito agradecido pela sua presença aqui na Folha. Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço a todos aqueles que nos acompanham nessa transmissão e desejar o melhor para a nossa instituição, para o nosso município, para toda a nossa mesorregião. E enquanto cidadão, enquanto pessoa, continuarei muito envolvido em todas as pautas que entender que serão produtivas e que agregarão valor para a nossa comunidade. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Ok, então esse é o professor Marcelo Reitenval aqui no Conexão Desbravador. E a gente volta em breve com mais uma edição, sempre com um assunto de interesse da nossa agenda. Até mais!